Um CEO milionário flagrou a babá consertando um problema de 300 milhões de dólares em segundos. O que ele fez em seguida chocou toda a empresa. Antes de começarmos a história, conte-nos nos comentários em de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. O telefone de William Moore tocou pela terceira vez. Desta vez, ele atendeu sem nem mesmo verificar o número. Estou a caminho. Fiquei na linha, disse ele. Sua voz era fria, direta, uma espécie de ordem que não permitia perguntas. Ele se levantou da cadeira do escritório e saiu, deixando a porta entreaberta e o laptop ainda sobre a mesa, com a tela azul brilhando com linhas de código atravessando-a. Sofia, parada do outro lado do corredor, espiou a sala. A mochila de Oliver havia sido deixada lá. Ele havia deixado o carregador do tablet na mesa de William. Sofia hesitou, olhou ao redor e entrou rapidamente, só para pegar o carregador e sair antes que alguém percebesse. Mas o que viu na tela do laptop a fez parar. Era um código, linhas e linhas, confuso, repetitivo, a lógica por toda parte. O carregador estava bem ali, ao lado do teclado. Tudo o que ela precisava fazer era pegá-lo. Mas a tela gritava por socorro. Meu Deus, isso é realmente mal feito, murmurou ela, erguendo uma sobrancelha. Sem pensar, sentou-se em frente ao laptop. Inclinou-se para olhar mais de perto. O problema era óbvio. Um loop mal posicionado estava obstruindo a função principal, fazendo com que a fila de dados retornasse ao sistema, um erro clássico. Ainda por instinto, ela começou a digitar. Seus dedos se moviam pelo teclado com uma velocidade surpreendente para alguém que só cuidava de crianças. Sua expressão era calma e concentrada, como se fizesse isso todos os dias. E uma vez, ela fez, mas ninguém ali sabia, ou quase ninguém. Ela consertou a estrutura, reorganizou a lógica, separou os elementos e testou. O cursor parou onde deveria. Funcionou perfeitamente. Ela sorriu. Pronto, respira, sistema. Foi então que ela ouviu a voz. O que você está fazendo? Sofia congelou. Seu coração disparou tanto que, por um segundo, ela achou que tinha batido a cabeça na borda da tela. Ela se virou lentamente. William estava parado na porta, o rosto congelado entre a descrença e a fúria. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Ele entrou, com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de pegar um ladrão. Você não tinha o menor direito de tocar naquele computador, disse ele, irritado, dando um passo à frente. Eu sei, me desculpe. Eu não queria, juro. O carregador do Oliver estava aqui. Vim buscá-lo e vi o código. Reconheci o erro, e foi instintivo. Acabei de consertar. Consertou? Ele retrucou sarcasticamente, aproximando-se. Quem você pensa que é? Eu não pensei. Só agi. Foi reflexo. Eu não queria mexer em nada seu, juro. Só vi o bug e o corrigi. A lógica estava presa no loop da função principal. Estava girando como um hamster em uma roda, ela respondeu sem nem pensar. William parou. Olhou para a tela. Sofia ficou imóvel, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se tentasse impedir que o coração saltasse do peito. O silêncio se estendeu como se nunca fosse acabar. William sentou-se na cadeira. Seus dedos se moveram rapidamente sobre o teclado, testando o que ela havia feito. Ele executou novamente. A linha que estava travada agora fluía. A execução final foi impecável. O bug que sua equipe, alguns dos melhores engenheiros de software do país, não conseguiu consertar em 2 semanas estava resolvido. Ele não conseguia acreditar. Mas os números estavam lá. Você, começou ele, com a voz não mais irritada, apenas atordoada. Você acabou de economizar um contrato de 300 milhões de dólares, disse ele, ainda olhando para a tela. Sofia deu um passo para trás, sem saber se aquilo era um elogio ou um motivo para ser presa. Eu sinto muito mesmo. Sério, pode me demitir. Eu não devia ter. Ele levantou a mão, gesticulando para que ela parasse. William ficou em silêncio por um instante. Então, levantou-se. Ela deu mais um passo para trás, pronta para sair da sala, pronta para deixar a cidade se necessário. Ele a encarou com uma expressão indecifrável. Isso foi brilhante.
Sofia arregalou os olhos. Isso não muda o fato de que invadi seu espaço e mexi em algo que não deveria. Sim. E, ao fazer isso, você salvou um projeto que estava me tirando o sono. Ele se virou, observando-a com mais atenção. Quem é você, de verdade? Sou apenas a babá do seu filho. Ela soltou uma risada nervosa, tentando aliviar a tensão. Então, ainda foi contratada como babá ou pedi demissão por acidente? William não respondeu de imediato. Ele encarou a tela do laptop. O código fixo brilhou como uma prova inegável do que acabará de acontecer. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Sofia notara que ele fazia ao processar algo importante. Sente-se, ele disse finalmente, apontando para a poltrona de couro ao lado da mesa. Sofia hesitou. Olha, se você vai me dar um sermão sobre privacidade e limites profissionais, prefiro ouvir em pé. Assim, posso correr se precisar. Ele quase sorriu. Quase. Sente-se, Sofia. Por favor. O por favor a pegou de surpresa. Ela se acomodou na cadeira, alisando a saia do uniforme nervosamente. William virou a cadeira para encará-la, de braços cruzados, mas sua postura estava menos tensa do que antes. Onde você aprendeu programação? Perguntou ele, indo direto ao ponto. Sofia suspirou. Biblioteca Pública Queen Anne, seção de informática, prateleiras J47 a J52, se quiser conferir, chefe. Nem todo mundo nasce com dinheiro para o MIT ou Stanford. Alguns de nós temos que trabalhar com o que temos. Ela cruzou as pernas, subitamente mais confiante. Python para iniciantes, JavaScript simplificado, fundamentos de estruturas de dados, e li todos eles 2 vezes. Algumas partes 3 vezes. William a observou, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complicado. E onde mais? Cursos online gratuitos. Khan Academy, Codecademy, Free Code Camp, Sofia contou nos dedos. Todos gratuitos. Tudo no meio da noite, depois que o Oliver dormiu e antes de você acordar. Ela riu baixinho. Você sabia que o Wi-Fi de vocês é incrível às 3 da manhã? Você usou minha internet para estudar programação? Sua voz estava entre irritada e impressionada. Tecnicamente, eu estava na casa. E, tecnicamente, você nunca disse que eu não podia. Ela deu de ombros. Mas não se preocupe, eu nunca toquei em nenhuma das suas coisas pessoais. Sou uma intrusa ética. William balançou a cabeça, atordoado. Há quanto tempo você estuda tudo isso? Cerca de 3 anos. Começou como curiosidade, virou obsessão. E agora, bem, agora aparentemente é motivo para um interrogatório. 3 anos, ele se inclinou para a frente. E você nunca mencionou isso. Sofia riu, um som genuíno e tranquilizador. Ah, claro. No primeiro dia de trabalho, eu diria, oi, eu sou a Sofia. Vou cuidar do seu filho. E, aliás, também posso hackear sistemas bancários nas horas vagas. Totalmente normal, né? Não é hackear quando você corrige bugs, William murmurou, principalmente para si mesmo. Obrigada pelo esclarecimento técnico, professor. Sofia se levantou. Mas agora que você sabe do meu segredo obscuro, estou voltando ao trabalho. Oliver provavelmente está se perguntando para onde eu fui. Espera, William também se levantou. Você fez faculdade? Sofia parou na porta e se virou lentamente. Comecei a cursar ciência da computação na Universidade de Washington. 2 anos e meio. O que aconteceu? Por um instante, a máscara brincalhona de Sofia caiu. A vida aconteceu. Contas para pagar, família para cuidar. Sonhos que custaram mais do que eu podia pagar. E você simplesmente desistiu? A pergunta saiu mais ríspida do que William pretendia. Sofia endireitou os ombros. O brilho brincalhão em seus olhos foi substituído por algo mais firme. Desistiu? Ela riu, mas não havia humor algum dessa vez. Eu não desisti de nada. Eu fiz escolhas. Eu escolhi pagar aluguel em vez de mensalidade. Eu escolhi trabalhar em vez de me afogar em dívidas. Eu escolhi sobreviver em vez de sonhar. William sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia nomear. Eu não quis dizer. Você quis dizer exatamente isso, disse Sofia, aproximando-se, com um olhar penetrante.
Porque no seu mundo, se alguém não tem diploma, não importa. Se não frequentou uma universidade chique, não deve saber nada de real. Bem-vindo ao mundo real, chefe, onde algumas pessoas são inteligentes apesar das circunstâncias, não por causa de seus privilégios. O silêncio que se seguiu foi pesado. William olhou para ela, olhou-a de verdade pela primeira vez. Viu a determinação em seus olhos escuros, a postura altiva dela apesar do uniforme simples, a inteligência por trás de cada palavra escolhida com precisão. Você está certa, disse ele baixinho. E eu estava errado. Sofia piscou, claramente sem esperar por aquilo. Nossa, que surpresa! Acontece mais do que eu gostaria, murmurou William, passando a mão no rosto. Você poderia me ensinar sua abordagem, a maneira como resolveu o problema? Quer dizer... Sofia inclinou a cabeça. Sério? Minha equipe tem doutores de Stanford, MIT, Caltech, e você, com livros da biblioteca e Wi-Fi emprestado, consertou em 5 minutos o que eles não conseguiram em 2 semanas. Pegou o Wi-Fi emprestado, Sofia corrigiu com um sorriso. E claro, eu posso explicar. Só não agora. O Oliver provavelmente está destruindo sua sala de estar. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e o William? Sim. Nem tudo que brilha vem de Harvard, chefe. Às vezes, é só alguém determinado o suficiente para polir uma pedra bruta até que ela se transforme em um diamante. Sofia saiu do escritório, deixando William sozinho com seus pensamentos. Ele olhou novamente para a tela do computador, onde o código agora funcionava perfeitamente. Então, olhou para a porta pela qual ela acabará de passar. Do corredor, ele ouviu Oliver rindo, seguido pela voz de Sofia, inventando alguma história maluca sobre piratas que programavam navios voadores. William se viu sorrindo, algo que não fazia há semanas. Sentou-se novamente e tentou se concentrar em sua caixa de entrada lotada, mas sua mente continuava voltando à conversa, a maneira como Sofia defenderá suas escolhas sem se fazer de vítima, a inteligência afiada escondida por trás de seu humor cativante, a maneira como ela o colocará em seu devido lugar sem perder a graça. William Moore sempre achou que sabia exatamente como classificar as pessoas. Ele as classificava rapidamente em úteis ou inúteis, inteligentes ou medianas, motivadas ou complacentes. Mas Sofia não se encaixava em nenhuma dessas categorias. E, de alguma forma, isso o incomodava de uma forma estranhamente agradável. Pela primeira vez em anos, William Moore sentiu curiosidade, não apenas profissional, mas genuinamente intrigado por outra pessoa. E esse sentimento, ele percebeu com uma mistura de fascínio e preocupação, estava começando a lhe importar de uma forma que não tinha nada a ver com código limpo ou problemas de 300 milhões de dólares. A voz de Oliver ecoou no corredor. Sofia, você pode ensinar meu pai a fazer panquecas que não pareçam biscoitos queimados? A risada dela soou como um sino. Só se ele prometer que não vai tentar programar a receita. William balançou a cabeça, finalmente permitindo que o sorriso se formasse por completo. Sim, definitivamente havia algo em Sofia Sanz que merecia sua atenção e, pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso para descobrir o que era. Na segunda-feira seguinte, William acordou com uma ideia que beirava o ridículo, mas também era irresistível. Se Sofia realmente tinha o conhecimento que demonstrara, ele precisava ter certeza, não por desconfiança, mas por curiosidade científica. Pelo menos, foi o que disse a si mesmo ao preparar o primeiro teste. Ele deixou uma planilha aberta no laptop com uma fórmula propositalmente errada, não muito óbvia, mas irritante o suficiente para incomodar qualquer um com um olhar treinado. Uma proc com uma referência circular que faria o Excel chorar sangue. Bom dia, Sofia, ele a cumprimentou quando ela chegou, observando-a atentamente. Bom dia, chefe. Ela pendurou a bolsa no gancho da cozinha. Oliver ainda está dormindo como um anjo. Café. Sofia ergueu uma sobrancelha. Você está me oferecendo café? Em que fase estamos agora? A fase de tentar ser menos arrogante, segundo uma pessoa muito sábia que conheci recentemente. Ela deve ser muito esperta, respondeu Sofia com um sorriso, aceitando a xícara. Vou acordar o príncipezinho. William voltou ao escritório e fingiu trabalhar, mas manteve-se atento aos sons da casa, barulho de aspirador de pó, risadas de Oliver, passos no corredor. Depois de 1 hora, encontrou um bilhete em seu monitor em sua planilha e estava com problemas. Proc não deveria ficar em loop infinito, a menos que você esteja tentando criar um buraco negro no Excel. Corrigi. De nada. S. William sorriu. A primeira fase do teste foi aprovada.
Na terça-feira, ele foi mais sutil. Deixou um script Python aberto com indentação confusa, algo que não quebraria o código, mas certamente o faria se comportar de forma estranha e deixaria qualquer programador louco. O bilhete estava colado no teclado em quem quer que tenha formatado isso precisa de ajuda. Parece que foi atacado por gangues rivais de tabulações e espaços. Eu os organizei. Agora eles vivem em paz. SPS. Sempre use 4 espaços. Sempre. William riu alto. Oliver, que corria pelo corredor, parou na porta. Por que você está rindo sozinho, pai? Sofia diz que quem ri sozinho geralmente está planejando algo furtivo. Sofia diz muitas coisas sábias, William murmurou, dobrando o bilhete. Na quarta-feira, ele aumentou a dificuldade. Deixou aberta uma apresentação de PowerPoint, escrita em Comic Sans, com cores vibrantes e contrastantes e animações extravagantes, uma monstruosidade intencional. Desta vez, a nota veio com uma nova apresentação e meus olhos sangraram. Criei uma versão que não causa convulsões. Arial 12, cores profissionais, transições suaves. Respeito visual é tudo, chefe. Seus investidores vão agradecer. SPS Comic Sans é um crime contra a humanidade. William abriu a nova versão e ficou impressionado. Ela não havia apenas corrigido o design, ela havia reorganizado o conteúdo de uma forma mais lógica e impactante. Era profissional, extremamente profissional. Na quinta-feira, ele decidiu testar conhecimentos mais específicos. Deixou um trecho de código JavaScript com uma função recursiva mal estruturada que causaria um estouro de pilha, o tipo de erro que só alguém com conhecimentos sólidos conseguiria detectar. A nota retornou com uma correção completa em sua recursão e estava mais perdida que um turista em São Paulo. Implementei a memorização para melhorar o desempenho e evitar que o navegador tivesse um colapso nervoso. Agora ele roda tão bem quanto o samba no carnaval. SPS recursão sem controle é como Oliver sem supervisão. Desastre garantido. William parou de fingir que estava apenas curioso. Aquela mulher tinha sólidos conhecimentos técnicos, um aguçado senso estético e, além disso, era engraçada. Era perturbador e fascinante. Na sexta-feira, ele não resistiu a um último teste. Deixou uma planilha com dados financeiros reais, nada confidencial, mas complexa, com várias fórmulas incorretas e formatação horrível. Queria ver até onde ela chegaria. 2 horas depois, encontrou não apenas um bilhete, mas uma planilha completamente refeita. Chefe, que bagunça organizacional. Refiz tudo. Gráficos dinâmicos, tabelas dinâmicas, formatação condicional e até um painelzinho bacana. Se fosse uma casa, eu teria demolido e reconstruído. Espero que goste da reforma. S. Quem te ensinou Excel? Preciso ter uma conversa séria com eles. William abriu a planilha e ficou de queixo caído. Era um trabalho de nível corporativo, gráficos elegantes, dados organizados, análises que ele nem tinha pensado em fazer. Era melhor do que o trabalho de alguns analistas seniores da sua empresa. Ele olhou para a tela, depois para o bilhete, depois para a tela novamente. Uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Não era mais apenas admiração profissional. Era interesse genuíno em conhecer a mente brilhante disfarçada de babá. Pai, por que você parece que viu um fantasma? Oliver apareceu na porta, segurando um copo de suco. Não é um fantasma, filho. É uma surpresa. Sofia faz isso, disse ele simplesmente. Ela me disse que pessoas inteligentes gostam de boas surpresas. Você acha que ela é inteligente? Oliver revirou os olhos. Pai, ela resolve meus problemas de matemática mais rápido que você e faz panquecas em formato de dinossauro. E ontem ela consertou meu videogame quando você disse que teríamos que ligar para o suporte técnico. William sorriu. É verdade. Posso te contar um segredo? Sussurrou Oliver, dramaticamente. Claro. Sofia fica acordada até tarde mexendo no computador na sala. Eu a vi quando fui buscar água. Ela estava fazendo desenhos coloridos na tela. Desenhos coloridos na tela, provavelmente programando ou estudando. William sentiu uma pontada de culpa por testá-la nos bastidores, quando ela claramente estava usando o seu próprio tempo para continuar aprendendo. Oliver, você gosta da Sofia? Claro. Ela é divertida e não fica brava quando eu faço perguntas estranhas. Oliver tomou um gole de suco. Você também gosta dela, né? A pergunta pegou William de surpresa.
Por que você pensa isso? Por que você para de franzir a testa quando ela está por perto e sorri mais? Sofia diz que sorrir faz bem para o coração. Da boca de crianças. William olhou para o filho, impressionado com sua percepção. Ela realmente diz muitas coisas sábias. É. Oliver tomou outro gole. Ah, e o pai? Sim. A Sofia deixou um bilhete para você na geladeira. Ela disse que era importante. O coração de William disparou. Importante como? Não sei. Ela só disse que você entenderia quando lesse. William caminhou até a cozinha, Oliver seguindo atrás como um cachorrinho curioso. Na porta da geladeira, preso por um ímã em forma de dinossauro, havia um bilhete diferente. Mesma caligrafia, mas o tom era diferente em William. Eu sei que você tem cometido erros de propósito para me testar. Não me incomoda. Na verdade, é até legal ver você tentando descobrir quem eu sou sem nem perguntar. Mas que tal termos uma conversa de verdade? O Oliver vai dormir na casa da avó amanhã, certo? Prometo que não vou hackear nada seu sem permissão. PS, você tem um dom para criar problemas criativos. Já pensou em mudar de carreira? S. William leu o bilhete 3 vezes. Ela sabia. Claro que sabia. E em vez de se ofender, ela o convidava para conversar. O que ela escreveu? Oliver tentou espiar por cima do braço do pai. Que ela é ainda mais inteligente do que eu pensava. Eu já sabia disso, disse Oliver, com naturalidade. A Sofia sempre sabe das coisas antes mesmo de a gente falar. William dobrou o bilhete cuidadosamente e guardou-o no bolso. Pela primeira vez em anos, ansiava por uma conversa, e ansiava genuinamente por conhecer alguém. E pela primeira vez desde que Sofia Sanz entrará em sua vida, William admitiu para si mesmo que talvez, apenas talvez, estivesse interessado nela de uma forma que ia muito além de qualquer profissionalismo. William passou o sábado inteiro planejando. Oliver estava na casa da avó, e o silêncio da casa lhe deu tempo para pensar. Ele havia decidido que queria uma conversa de verdade com Sofia. Mas, sendo William Moore, não podia simplesmente pedir para ela conversar. Precisava de um pretexto. Então, armou sua armadilha mais elaborada até então em um algoritmo de otimização com uma falha lógica sutil, mas óbvia, pelo menos óbvia para qualquer pessoa com conhecimento sólido. O tipo de erro que faria um programador experiente balançar a cabeça em frustração. Às 8 horas da manhã de segunda-feira, quando Sofia chegou, ele estava na cozinha, fazendo café com um foco quase científico. Bom dia, disse ele, tentando soar casual. O velho não está aqui hoje. Ele voltou ontem à noite, mas queria ficar na casa da vovó mais uma noite. Sofia pendurou a bolsa e olhou para ele com curiosidade. E você está cozinhando? Fazendo café, disse William, mexendo a canela com um pouco de força demais. Café técnico. Café técnico? Sofia ergueu uma sobrancelha, claramente divertida. Eu queria te dar algumas ideias sobre otimização de sistemas. Ele se virou para ela, segurando 2 xícaras. Você se importaria de dar uma olhada em um projeto em que estou trabalhando? Sofia cruzou os braços, um sorriso brincando nos cantos da boca. William Moore está me convidando para um café técnico. É tão estranho assim, considerando que até a semana passada você mal reconhecia que eu existia além do papel de cuidadora do Oliver? É um pouco surreal. William sentiu o rosto esquentar. Eu sempre soube que você existia. Ah, claro. Como babá. Agora sou a babá que programa. Sofia aceitou a caneca, inalando o aroma. Canela. Que chique. Você vai olhar o código ou apenas me analisar como se eu fosse algum tipo de experimento social? Por que não os dois? Sofia riu e o seguiu até o escritório. William havia deixado o laptop aberto, com o código cobrindo toda a tela. Sofia se aproximou, lançou-lhe um olhar casual, e William a observou, aguardando a reação. Ela ficou em silêncio por 30 segundos, depois suspirou. Sério, William? Sério, o quê? Sofia se virou para ele, com as mãos na cintura. Você está me testando de novo, e dessa vez nem tentou esconder. Eu não sou. Loop infinito na linha 47. Condição de saída incorreta na linha 63. E você teve a coragem de usar uma variável chamada teste_para_Sofia na linha 81.
Ela apontou para a tela sem nem olhar. Você deveria dedicar esse tempo todo à terapia em vez de brincadeiras. William ficou paralisado por um instante, percebendo que acabará de ser completamente exposto. E então aconteceu algo que não acontecia há muito tempo. Ele riu, não um sorriso educado ou uma risadinha suave, mas uma risada verdadeira e profunda que brotou do seu peito e ecoou pelo escritório. Sofia piscou, visivelmente surpresa. Nossa, você sabe mesmo rir. Aparentemente, sim, disse William, enxugando os olhos, ainda sorrindo. Desculpe, é que você está absolutamente certo sobre tudo. Sempre estou. Sofia sentou-se na poltrona, cruzando as pernas. Mas admito que estou curiosa. Por que toda essa encenação? Você poderia simplesmente ter dito, em Sofia, vamos conversar. William encostou-se à mesa, de frente para ela. Sinceramente, eu não sei como falar com as pessoas de um jeito normal, sem uma agenda, sem um propósito comercial, sem avaliar se elas são úteis para alguma coisa. Ele passou a mão pelos cabelos. É patético. Eu sei. Sofia o estudou por um momento. Não é patético. É triste, mas não patético. Qual é a diferença? Patético seria se você não tivesse percebido. Triste é quando você percebe, mas não sabe como mudar. William sentiu algo mudar no peito, uma pontada aguda de reconhecimento. E você acha que é possível mudar? Qualquer um pode mudar. A questão é se eles querem. Sofia tomou um gole de café. Isso é realmente muito bom. A canela deu um toque especial. Obrigado. William sentou-se na cadeira do escritório. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal agora? Quer perguntar? Depois de me espionar por uma semana inteira? Sofia riu. Pode falar. Por que você não está amargurada com a vida? Quer dizer, você teve que largar a faculdade. Você trabalha como babá, mesmo sabendo que claramente poderia fazer muito mais. E mesmo assim, você ri. Você brinca. Como? Sofia ficou em silêncio por um momento, girando a xícara nas mãos. Porque ser amarga não muda nada. Só me deixaria infeliz, e amarga ainda por cima. Ela olhou para ele. Além disso, quem disse que ser babá é menos importante do que trabalhar com código? Bem, objetivamente. Objetivamente, nada. Sofia se inclinou para a frente. Eu cuido do seu filho. Ajudo a moldar o caráter de uma criança. Ensino a ele valores, paciência, criatividade. Você realmente acha que isso vale menos do que otimizar algoritmos? William abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha resposta. Bem, o salário. Ah, então o valor de uma pessoa é medido em dólares. Sofia arqueou uma sobrancelha. Filosofia de vida interessante. Deve ser por isso que você é tão feliz e realizada. A ironia era cortante, mas não cruel. William sentiu como se tivesse acabado de receber um leve tapa na cara. Você tem razão de novo. Eu sei. Sofia sorriu. Olha, William, eu não tenho nada contra dinheiro. Dinheiro é útil pagar contas. Dá segurança. Mas não define valor. E definitivamente não define inteligência ou habilidade. Como você desenvolveu toda essa sabedoria? Vivendo no mundo real. Sofia deu de ombros. Em que tipo de bolha você cresceu? Nunca teve que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida? Nunca lhe disseram que você não era boa o suficiente por causa do seu endereço ou das suas roupas? William balançou a cabeça. Então você nunca teve que aprender que o valor das pessoas não tem nada a ver com o que vestem ou onde estudam. Sofia se levantou. É uma lição difícil, mas útil. E você não sente raiva de pessoas que nasceram privilegiadas? Sofia olhou para ele por um longo momento. A raiva é um luxo que não posso me dar. Ela caminhou até a janela. Mas sabe de uma coisa? Eu sinto pena de pessoas como você, que têm tudo, mas não sabem o valor de nada. Elas são tão protegidas pela riqueza que nunca aprendem a encontrar beleza nas coisas simples. Ela se virou para encará-lo. Você tem um filho incrível, uma casa linda, o poder de mudar o mundo e, ainda assim, na maior parte do tempo, parece infeliz. William ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Isso foi brutalmente honesto.
Você pediu um café técnico. Eu sempre sirvo com todas as especificações. Sofia sorriu. Mas não se preocupe, ainda acho que há esperança para você. Esperança de quê? Para se tornar uma pessoa decente. Você só precisa sair da sua própria cabeça de vez em quando. William olhou para ela, olhou de verdade. Viu a inteligência em seus olhos escuros, a força em sua postura, a gentileza que transparecia até mesmo em suas críticas mais ásperas. Sofia. Sim. Obrigado pelo café técnico. Ela sorriu, e William sentiu algo que não sentia há muito tempo, em uma conexão genuína com outro ser humano. Sempre à vontade, chefe. Mas da próxima vez, esqueça o código falso. Prefiro conversas de verdade. Na quinta-feira seguinte, William teve que fazer algo que detestava, em receber executivos em casa para uma reunião de emergência. O servidor principal da empresa estava com problemas e 3 grandes clientes ameaçavam cancelar contratos multimilionários. Sofia, vamos ter trânsito aqui hoje, disse ele durante o café da manhã. 5 ou 6 executivos estão vindo para uma reunião. Você se importaria de ficar invisível? Concluiu com um sorriso seco. Claro, chefe. Vou me misturar ao papel de parede. Não foi isso que eu quis dizer. É que, eles são complicados. Complicado como personalidades difíceis, ou complicado como ignorante e preconceituoso? William hesitou. Um pouco dos dois. Sofia riu. Não se preocupe. Eu consigo lidar com executivos temperamentais. Já cuidei do Oliver nos seus piores dias. Às 14 horas, a cobertura estava lotada. William havia transformado a sala de estar em uma sala de reuniões improvisada, com laptops, projetores e muito café. Sofia se movia discretamente ao fundo, servindo bebidas e mantendo Oliver entretido em seu quarto. Os executivos eram exatamente o que William temia, arrogantes, impacientes e tratavam qualquer pessoa que não estivesse de terno como se fosse um móvel invisível. Mas precisamos de soluções, não de desculpas, disse Richard Hamilton, vice-presidente de tecnologia de seu maior cliente. 3 milhões em prejuízos por dia não são brincadeira. Estamos trabalhando dia e noite para consertar isso, respondeu William, com a paciência se esgotando. Trabalhando como, rosnou Marcus Webb, outro executivo, gesticulando descontroladamente. Sua equipe é incompetente. Talvez seja hora de terceirizar isso para pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Sofia estava na cozinha, preparando mais café, quando o volume da conversa chamou sua atenção. Oliver havia pedido suco de laranja, e ela estava carregando um copo para ele quando a discussão chegou ao auge. O problema é que você se cerca de amadores, disse Hamilton. Você precisa de gente séria, não desses programadores de fundo de quintal que você continua contratando. Sofia congelou no corredor. Programadores de quintal? Pessoas como ela, que estudavam em bibliotecas, que faziam sacrifícios para aprender. Ela apertou o copo de suco com mais força e continuou andando. O que você sugere? Perguntou William, claramente frustrado. Limpar a casa, disse Hamilton. Demitam esses amadores e contratem profissionais de verdade, MIT, Stanford, Caltech. Gente que não aprendeu a programar assistindo a vídeos do YouTube. Sofia entrou na sala no momento em que Hamilton gesticulava com a mão, dispensando-a. E foi então que aconteceu. Talvez tenha sido o comentário no YouTube. Talvez tenha sido o tom arrogante. Ou talvez tenha sido apenas o destino preparando o cenário para um momento perfeito. Sofia tropeçou. O copo de suco de laranja voou em um arco perfeito e caiu em cheio no peito de Hamilton, encharcando sua camisa branca impecável e sua cara-gravata italiana. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Hamilton olhou para baixo, depois para Sofia, depois para baixo novamente, como se seu cérebro não conseguisse processar o que havia acontecido. Você jogou o suco em mim, gaguejou, com a voz saltando 2 oitavas. Sofia olhou para ele, depois para o copo vazio em sua mão, depois para a mancha laranja que se espalhava em sua camisa. Em vez de se desculpar como qualquer pessoa sã faria, disse, é para lavar toda essa arrogância. O silêncio se aprofundou. Webb abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Os outros executivos ficaram paralisados. William estava dividido entre o horror e o que suspeitamente parecia admiração. Como você ousa? Hamilton gaguejou, pingando suco no tapete persa. Ops. Desculpe por isso, disse Sofia, embora seu tom não parecesse nem um pouco arrependido.
Mas já que está manchado, talvez seja melhor parar um momento para refletir sobre aquele discurso de gente de verdade. Só para constar, alguns dos melhores programadores que conheço aprenderam em bibliotecas públicas. E sim, até no YouTube. Quem você pensa que é para me dar um sermão? Hamilton se levantou, e mais suco pingava a cada movimento. Eu sou a babá, disse Sofia, impertigada. E, aparentemente, alguém com uma mira melhor do que a sua habilidade social. William sabia que deveria intervir, repreender Sofia, pedir desculpas, tentar salvar a reunião. Mas, quando abriu a boca, o que saiu foi totalmente inesperado, em uma risada. Começou discretamente, quase como uma tosse. Depois, aumentou e, em pouco tempo, William Moore, o CEO sério e sereno, estava rindo alto na frente dos clientes mais poderosos de sua empresa. Webb se levantou, indignado. Você vai deixar seu funcionário nos tratar assim? William tentou se recompor, mas uma olhada em Hamilton pingando suco de laranja e agitando os braços furiosamente piorou a situação. Ele riu ainda mais alto. Desculpe, disse ele entre risos. É que Sofia está certa sobre uma coisa. Sobre o quê? Perguntou Hamilton, enxugando a camisa com um guardanapo. Sobre a necessidade de lavar a arrogância, disse William, enxugando os olhos. E sobre a minha equipe? Eles são brilhantes, não importa onde tenham estudado. Sofia pareceu surpresa. William olhou para ela e piscou rapidamente. Mas, Sofia, acrescentou, tentando parecer sério, você não pode sair por aí jogando suco nas pessoas. Verdade, respondeu Sofia solenemente. Da próxima vez, usarei algo que não manche. Talvez água. Hamilton emitiu um som estrangulado. Webb parecia prestes a ter um derrame. Isso é inaceitável, declarou Hamilton. Exigimos um pedido formal de desculpas. Claro, disse William, ainda sorrindo. Sofia, você gostaria de se desculpar? Sofia pensou por um momento. Peço desculpas por desperdiçar um suco de laranja perfeito. Oliver teria adorado aquele suco. Os executivos saíram furiosos, murmurando ameaças e indignação. William fechou a porta atrás deles e se virou para encontrar Sofia catando cacos de vidro. Você sabe que provavelmente acabamos de perder 3 milhões de dólares em contratos, disse ele. Sofia parou e olhou para ele. Você está louco? William refletiu sobre a questão. Ele deveria estar furioso. Deveria estar calculando perdas e pensando em estratégias de controle de danos. Mas, em vez disso, sentiu-se leve, como se um peso que ele não sabia que carregava finalmente tivesse sido retirado. Não, disse ele finalmente. Estou impressionado. Impressionado? Você fez algo que eu queria fazer há anos, disse William com um sorriso. E disse coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. Sofia sorriu de volta. Então acho que o suco valeu a pena. Cada gota. Do outro lado do corredor veio a voz de Oliver. Sofia, onde está meu suco? Sofia e William se entreolharam e caíram na gargalhada. Vou dizer a ele que o suco foi para uma causa nobre, disse Sofia, ainda rindo. E vou ligar para os meus advogados, respondeu William. Mas primeiro, obrigado. Para quê? Por me lembrar quem eu era antes de ficar tão sério. Sofia sorriu. Sempre à vontade, chefe. Mas da próxima vez, me avise. Trago suco extra. 3 dias depois do incidente do suco, como Oliver o havia chamado, a vida na cobertura havia voltado praticamente ao normal, quase normal. William notou que ele estava sorrindo mais. As conversas com Sofia haviam se tornado menos formais, e ela começara a deixar bilhetes mesmo quando não havia códigos para corrigir. O último dizia: acabou o café. Comprei mais. Não me agradeça. Me pague com um dia de folga. S. Era sexta-feira à noite, e William estava no escritório, tentando descobrir por que o servidor principal da empresa continuava apresentando interrupções aleatórias. Os relatórios técnicos de sua equipe eram inconclusivos. Tudo funcionou perfeitamente durante os testes, mas o sistema travava em momentos imprevisíveis durante a produção. Oliver dormia. Sofia estava na sala de estar, dobrando roupa enquanto assistia a uma série na Netflix. E William estava à beira de um colapso nervoso. Droga, murmurou ele, passando a mão pelos cabelos pela 20ª vez. O que está acontecendo com este sistema?
Ele havia revisado logs, analisado métricas de desempenho e até executado diagnósticos manuais. Nada. O servidor simplesmente falhou, sem padrão, sem causa clara, sem explicação lógica. Era o tipo de problema que poderia afundar a empresa se não fosse resolvido logo. Ele se levantou para pegar mais café e passou pela sala. Sofia estava sentada no sofá, cercada por pilhas de roupas cuidadosamente dobradas, com os olhos fixos na TV, trabalhando até tarde de novo, perguntou ela, sem levantar os olhos. Problema com o servidor? Não consigo identificar a causa. Sofia dobrou uma das camisas de Oliver com precisão militar. Você verificou os registros da memória virtual? William parou de repente. Como você sabe sobre registros de memória virtual? Universidade YouTube, lembra? Sofia sorriu. E eu posso ter dado uma olhada em alguns dos seus relatórios enquanto limpava o escritório. Relaxa, eu não toquei em nada confidencial, só dei uma olhada em algumas coisas. Ela finalmente olhou para ele. Mas falando sério, você verificou se havia algum vazamento de memória? Pode ser a causa dos travamentos. William a encarou. Não, minha equipe está focada em problemas de código e de rede. Vazamentos de memória são sorrateiros. Tudo parece bem no começo. Depois, piora lentamente até que, bum, o sistema trava. Sofia dobrou outra camisa. Mas, ei, você é a especialista. Eu só assisto TV e cuido de uma criança. William voltou ao escritório com uma sensação estranha no estômago, não náusea, mas antecipação. Abriu os registros da memória virtual que havia ignorado completamente. E lá estava, em um vazamento sistemático no módulo de cache, oculto durante os testes porque só apareceu após muitas horas de uso contínuo em produção, onde o sistema funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema se acumulou até travar tudo. Meu Deus, murmurou William, os dedos voando sobre o teclado para confirmar a descoberta. Era isso. O problema que sua equipe de doutores não conseguia encontrar estava ali, claro como o dia, nos registros, e ninguém pensou em verificar. Ele começou a implementar uma solução, mas então parou. Pela porta entreaberta, ele podia ver Sofia na mesa de jantar, agora curvada sobre seu laptop pessoal, provavelmente estudando. A suave luz azul da tela iluminou seu rosto concentrado. Uma ideia maluca lhe passou pela cabeça. William reuniu os relatórios técnicos completos, incluindo o problema recém-descoberto, e, acidentalmente, os deixou espalhados sobre a mesa da cozinha. Depois, voltou para o escritório e fingiu continuar trabalhando. 20 minutos depois, ouviu passos na cozinha, Sofia, provavelmente pegando um copo d'água. William se escondeu atrás da porta, sentindo-se ridículo, mas curioso demais para se conter. Ouviu o farfalhar de papéis. Depois, silêncio. Um longo silêncio. William, a voz de Sofia veio da cozinha. Ele fingiu estar imerso no trabalho. Sim. Você deixou os relatórios na mesa. Ah, obrigada. Devo ter esquecido. Mais silêncio, depois o som inconfundível de uma cadeira sendo puxada. William esperou 15 minutos antes de ir para a cozinha. Sofia estava debruçada sobre os documentos, caneta na mão, fazendo anotações nas margens. Encontrou algo interessante, ele perguntou, tentando parecer casual. Sofia ergueu os olhos. Você quer a resposta educada ou a brutalmente honesta? Sempre uma honestidade brutal com você. Sua equipe estava procurando no lugar errado, disse Sofia, apontando para uma das páginas. Vocês se concentraram em problemas de código e conectividade, mas ignoraram completamente o gerenciamento de recursos. E o problema está bem aqui. Ela circulou uma seção do relatório. Vazamento de memória no módulo de cache. Observem os registros de data e hora das falhas e comparem-nos com os picos de uso de memória. William se inclinou, fingindo analisar o que ela havia apontado. Você tem razão. Como deixamos isso passar? Porque vocês são especialistas demais. Sofia recostou-se na cadeira. Às vezes, a resposta mais simples é a certa. Não precisa ser complicado para ser sério. E como você sugere que consertemos isso? Sofia pegou uma folha de papel em branco e começou a esboçar um diagrama. Adicione um coletor de lixo mais agressivo aqui. Otimize a liberação do cache aqui e implemente o monitoramento em tempo real aqui. Ela terminou o desenho e o entregou a ele. 15 minutos de trabalho, no máximo.
William olhou para o diagrama. Era claro, eficiente e correto, completamente correto. Sofia, isso é brilhante. É óbvio, disse ela, levantando-se e juntando os papéis. Mas você já sabia disso, não é? Foi por isso que deixou os relatórios aqui. William sentiu o rosto esquentar. Eu não. William. Sofia olhou para ele com aquele sorriso que dizia claramente: e não me subestime. Você estava me observando trabalhar. Ouvi você se mexendo atrás da porta. Desculpe, foi curiosidade científica. Sofia dobrou os papéis e os entregou a ele. Bem, sua curiosidade científica acabou de salvar sua empresa novamente. Sofia, eu. Relaxa, ela interrompeu. Eu não estou brava. Na verdade, é até fofo ver você tentando entender como a minha mente funciona. Fofo? Tipo um cientista estudando um novo tipo de borboleta. Sofia riu. Mas agora você me deve. O que você quer? Um aumento? Uma promoção? Eu posso. William. Sofia colocou a mão em seu braço, e ele sentiu um pequeno sobressalto. Pare. Parar o quê? Tentando me encaixar nos seus padrões corporativos. Ela puxou a mão de volta. Eu não quero um título. Eu não quero uma promoção. Eu não quero ser a ex-babá que virou diretora de tecnologia. Então o que você quer? Sofia olhou-o nos olhos. Respeito. Reconhecimento de que inteligência não vem atrelada a um diploma. E talvez, sorriu, você pare de fingir que não tem curiosidade sobre quem eu realmente sou. William sentiu o coração acelerar. Sofia. Boa noite, William, disse ela, indo em direção à porta. Você vai consertar esse servidor ou vai ficar aí processando isso a noite toda? Depois que ela saiu, William ficou na cozinha, segurando os relatórios. No topo da pilha, havia um post-it que não estava ali antes e você pode me pagar com pizza ou respeito. A escolha é sua. Ambos seriam legais, mas eu não sou exigente. SPS, pare de me espionar. Se quiser saber de alguma coisa, é só perguntar. William sorriu e voltou para o escritório. Implementou a correção em 10 minutos. O servidor parou de travar imediatamente. Mas, enquanto observava as métricas do sistema retornarem ao normal, sua mente estava em outro lugar. Estava em Sofia, como ela havia resolvido um problema de $1 milhão como se fosse um quebra-cabeça simples, como ela não pedia nada além de dignidade e como, pela primeira vez na vida, ele estava genuinamente interessado em conhecer alguém, não pelo que a pessoa poderia fazer por ele, mas por quem ela era. William Moore estava começando a perceber que talvez, apenas talvez, ele estivesse se apaixonando por Sofia Sanz, e isso o aterrorizava e o excitava ao mesmo tempo. A tempestade chegou sem aviso numa terça-feira à noite. Seattle estava acostumada com chuva, mas aquilo era diferente, em ventos de quase 96 km/h, relâmpagos riscando o céu como veias elétricas e uma chuva tão forte que parecia uma cortina cinza caindo sobre a cidade. William estava no escritório quando as luzes piscaram pela primeira vez. Oliver dormia profundamente, exausto de correr pelo apartamento depois que a chuva cancelou seus planos de ir ao parque. Sofia estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar. Isso não parece bom, murmurou William, olhando pela janela enquanto outro relâmpago iluminava o céu. Como se o universo tivesse ouvido, todas as luzes se apagaram de uma vez. A cobertura mergulhou na escuridão total, quebrada apenas pelos relâmpagos lá fora. William, chamou a voz de Sofia da cozinha. Estou aqui. Você está bem? Estou bem, mas acho que a cidade inteira ficou sem energia. William foi até a janela. Ela tinha razão. Seattle inteira estava às escuras, com apenas alguns geradores de reserva pontilhando o horizonte com pequenos pontos de luz. Ótimo, suspirou ele. Onde você guarda as velas? Gaveta da cozinha ao lado do fogão, lanternas na despensa. 15 minutos depois, eles transformaram a sala de estar em um espaço surpreendentemente aconchegante. Velas dispostas ao redor das mesas criavam círculos dourados de luz, e a lareira, que William quase nunca usava, estava acesa, projetando sombras dançantes nas paredes. O Oliver nem percebeu, disse Sofia ao voltar do quarto do menino. Ele está dormindo como um anjo. Bom para ele. William estava sentado no sofá, observando a chuva bater nas janelas. Eu deveria estar trabalhando, mas sem internet. O mundo não vai acabar se você relaxar por uma noite.
Sofia sentou-se na poltrona ao lado dele, com as pernas dobradas sob o corpo. Quando foi a última vez que você não fez nada? William pensou por um momento. Sinceramente, não consigo me lembrar. E isso é triste. É prático. É solitário. Sofia pegou uma vela e a colocou na mesa de centro entre elas. Você sempre foi assim? Viciado em trabalho? Nem sempre. William recostou-se no sofá. Quando Oliver era bebê, eu tentava equilibrar mais as coisas. Mas depois que minha ex-mulher... Ele parou abruptamente. Desculpe, não preciso falar sobre isso. Só se você quiser. Sofia colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Às vezes ajuda a conversar. William ficou em silêncio por um momento, ouvindo a chuva. Ela disse que eu era casado com o meu trabalho, que ela e Oliver sempre vinham em segundo lugar. Sua voz era baixa, quase perdida no som da tempestade. E ela estava certa. O que aconteceu? Ela me deixou quando Oliver tinha 3 anos. Disse que não suportava mais dividir o marido com uma empresa. William olhou para as próprias mãos. A ironia é que eu trabalhei tanto para dar segurança a eles, para construir algo sólido, e no final, o que eu construí foi um muro entre nós. Sofia estudou o rosto dele à luz das velas. Havia uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. E depois disso, você trabalhou ainda mais. Foi mais fácil do que encarar o fato de que falhei como marido e pai. William, Sofia se inclinou para a frente. Você não falhou como pai. Oliver te ama. Agora sim, mas por muito tempo ele mal me conheceu. William deu um sorriso triste. Você fez mais por ele nestes últimos meses do que eu fiz nos primeiros anos de vida dele. E isso não é verdade. É sim. Você o ensina, brinca com ele, ouve todas aquelas histórias malucas que ele inventa. Sofia ficou em silêncio por um momento. Quer saber um segredo? Claro. O Oliver fala de você o tempo todo. Meu pai é muito inteligente. Meu pai constrói coisas importantes. Meu pai tem um computador que se comunica com o mundo inteiro. Ela sorriu. Você é o herói dele. William sentiu um aperto no peito. Mesmo quando eu mal prestava atenção nele? Crianças veem o amor de maneiras diferentes. Para Oliver, você trabalhar para cuidar dele era amor. Você estar em casa todas as noites era amor. Você pensar no futuro dele era amor. Como você sabe tanto sobre crianças? E sobre tudo? Sofia olhou para as mãos. Experiência. Eu meio que criei minha irmãzinha. Tipo de... Na verdade, com certeza. Sofia pegou uma vela e começou a girá-la entre os dedos. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos e ela, 10. De repente, eu era responsável por uma criança. William sentiu o coração disparar. Sofia, foi por isso que larguei a faculdade. Eu não tinha condições de pagar a mensalidade e criar um filho ao mesmo tempo. Ela deu um sorrisinho triste. Isabela precisava de estabilidade. Ela precisava de alguém presente, não de uma irmã que estudasse o dia todo e trabalhasse a noite toda. Onde ela está agora? Faculdade de Medicina na Califórnia. Segundo ano. O orgulho na voz de Sofia era inconfundível. Ela vai ser pediatra. Ela diz que é porque eu a ensinei que cuidar de crianças é a coisa mais importante do mundo. William olhou para ela à luz dourada das velas. Viu uma força silenciosa, um sacrifício transformado em amor e uma espécie de inteligência que havia sido usada a serviço de algo maior do que a ambição. Você abriu mão dos seus sonhos por ela. Eu não desisti deles. Mudei de direção. Sofia colocou a vela de volta na mesa. Meu sonho era seguir carreira em tecnologia. Acabei tendo uma carreira em educar pessoas, Isabela, Oliver. Não foram conquistas pequenas. Mas você ainda quer trabalhar com tecnologia? Claro, mas no meu tempo, do meu jeito. Ela olhou para ele. Nem tudo na vida precisa ser uma corrida, William. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo a tempestade. William sentiu como se estivesse realmente vendo Sofia pela primeira vez, não a babá, não a mulher que consertava códigos, mas a pessoa inteira, com toda a sua profundidade e beleza. Foi então que o telefone de William tocou. Ele atendeu com relutância. Alô? William,
graças a Deus. Era Marcos, seu diretor de tecnologia. O sistema caiu de novo. 3 servidores ao mesmo tempo. Estamos perdendo dados. William gelou. Como assim, 3 garçons? Não sabemos o que aconteceu. Tudo estava funcionando, até que houve um colapso total. Os clientes estão furiosos. Hamilton está ameaçando processar. William se levantou, passando a mão pelos cabelos. Sem energia, sem internet. Eu não consigo. Você precisa vir ao escritório agora. Marcos, tem uma tempestade. Não tem energia em lugar nenhum. William, se não consertarmos isso hoje, perderemos tudo. A empresa inteira. Entendeu? William desligou e ficou parado, olhando para o telefone. Suas mãos tremiam levemente. William, Sofia se levantou. O que aconteceu? O sistema caiu completamente. 3 servidores. Sua voz soava estranha, distante. Anos de trabalho. Milhões em contratos. Respire. Vai ficar tudo bem. Não, você não entende. William começou a andar de um lado para o outro. É a empresa inteira. Tudo o que eu construí. Se eu perder isso. William, Oliver, a casa, a segurança dele. Sua voz se elevava, tomada pelo pânico. Não posso perder tudo de novo. Não posso, William. Sofia se aproximou. Fracassei de novo. Eu sempre fracasso nas coisas importantes. Sofia não disse nada. Apenas se aproximou e o abraçou, não um abraço reconfortante ou maternal, mas um abraço firme e constante que dizia claramente: você não está sozinho. William congelou por um segundo, depois se permitiu relaxar. Ele a abraçou, aspirou o aroma suave de seus cabelos, sentiu a solidez de seu corpo pequeno, porém forte. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou contra o peito dele. Você vai consertar isso. Você sempre conserta. E se eu não puder? Então daremos um jeito. Sofia se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Você não está sozinho, William. Ele olhou para ela, olhou de verdade, viu a determinação em seus olhos escuros, a força serena, a confiança inabalável. E, sem pensar, pegou a mão dela. Sofia olhou para as mãos unidas e depois para o rosto dele. Seu coração disparou, mas ela não se afastou. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dele. Sofia, a voz de William era suave. Eu sei, ela sussurrou. Eles ficaram assim, de mãos dadas à luz de velas enquanto a tempestade rugia lá fora. Não foi um beijo. Não foi uma declaração. Foi algo mais profundo, um reconhecimento silencioso de que algo havia mudado entre eles, algo real, algo que importava. E pela primeira vez em anos, William Moore se sentiu em casa. A energia elétrica voltou às 5 da manhã com um zumbido baixo que fez todas as máquinas do apartamento voltarem à vida ao mesmo tempo. William e Sofia haviam adormecido no sofá, ela encostada no ombro dele, com as mãos ainda entrelaçadas. O som do laptop reiniciando os acordou. A energia voltou, Sofia sussurrou, afastando-se rapidamente e alisando o cabelo. Preciso. William se levantou, ainda um pouco tonto. Preciso verificar os servidores. 15 minutos depois, ele estava no escritório com 3 laptops abertos, tentando acessar os sistemas da empresa remotamente. Sofia apareceu na porta com 2 xícaras de café. Você conseguiu entrar? Sim, mas... William esfregou o rosto. É pior do que eu pensava. Não são apenas 3 servidores, são 6. E os backups também falharam. Sofia colocou uma xícara ao lado dele e olhou para as telas. Se importa se eu der uma olhada? William hesitou por um segundo, depois virou um dos laptops para ela. Por favor. Não consigo entender o que aconteceu. Sofia se inclinou sobre a tela, examinando rapidamente os registros de erros. William observou o rosto dela se contrair em concentração, as sobrancelhas franzindo levemente enquanto processava os dados. Murmurou ela depois de alguns minutos. Interessante. O que você viu? Seu sistema tinha gás. William piscou. Gás. Gasos. Presos. Como quando você come feijão demais e se sente desconfortável. Sofia sorriu,
mas continuou olhando. Olha aqui os registros de tempo. As falhas não começaram todas de uma vez. Eles não fizeram? Não, eles começaram aqui. Ela apontou para uma linha específica. Às 19h47. Depois, tudo se desfez. Um servidor falhou, sobrecarregou o próximo, que falhou e sobrecarregou o próximo, e assim por diante. William se aproximou. Mas o que causou a primeira falha? Sofia rolou a tela para cima. Aqui. Processo de sincronização de dados. Alguém alterou os parâmetros de backup na sexta-feira e criou um loop de dependência circular. Loop de dependência. William começou a entender. O servidor A estava aguardando a confirmação do servidor B, que aguardava o C, que aguardava o A. Exatamente. Como três pessoas educadas tentando passar por uma porta ao mesmo tempo, ninguém se move. Sofia riu. O sistema ficou esperando por uma confirmação que nunca viria até que a memória se esgotou e, bum, efeito dominó. William olhou para ela, impressionado. E você descobriu isso em 5 minutos. Seu sistema estava gritando o problema. Você simplesmente não estava ouvindo a linguagem dele. Sofia se afastou da tela. A solução é simples. Quebre o loop. Reinicie os serviços na ordem correta e adicione uma verificação para garantir que isso não aconteça novamente. Sofia, isso vai salvar a empresa. Economizar 300 milhões de dólares, para ser exato. Ela deu de ombros. Precisava dar um chá de camomila no seu organismo. Agora ele pode relaxar. William encarou a mulher que acabará de salvar sua empresa com a mesma naturalidade com que preparava panquecas para Oliver, que explicava falhas multimilionárias em sistemas com analogias sobre gás. Uma onda de algo que ele não conseguia nomear o invadiu, gratidão, admiração e algo mais, algo que fez seu peito apertar e seu coração disparar. Vou implementar as correções, disse ele, voltando-se para o computador. Todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente. William havia enviado relatórios tranquilizadores aos clientes. A equipe técnica havia retornado ao trabalho e a crise havia passado. Sofia estava no corredor, indo para a cozinha, quando William saiu do escritório. Sofia, ela se virou. Tudo consertado. Tudo. Ele se aproximou. Graças a você. Eu acabei de. Não. William a interrompeu, aproximando-se ainda mais. Você salvou tudo de novo. Você sempre salva tudo. Havia algo em sua voz, no jeito como ele a olhava, que fez Sofia recuar. William. Ele não a deixou terminar. Num movimento rápido, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo hesitante ou questionador. Foi decisivo, repleto de todas as emoções que ele havia reprimido por meses, alívio, gratidão, admiração e algo muito maior que ele finalmente se permitiu sentir. Por um segundo, Sofia cedeu. Sentiu a textura dos lábios dele, o calor das mãos dele no rosto, o aroma familiar da colônia dele misturado com café e noites sem dormir. Então a realidade a atingiu como um balde de água fria. Ela o empurrou, não com força, mas com firmeza suficiente para criar distância. William, não. Sofia, eu. Não. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de confusão e mágoa. Não vou ser sua distração, sua válvula de escape, sua recompensa por resolver problemas. Não é isso, né? Sofia cruzou os braços. Você está vulnerável, estressado. Eu ajudo no trabalho, e de repente vira romance. Muito conveniente, William. Você acha que é isso que está acontecendo? Não sei o que pensar. Sua voz se elevou um pouco. Você me beijou porque está grata? Porque é uma reação de alívio, ou por quê? Porque você é a única coisa que me acordou da minha vida sem cor. As palavras saíram baixas, mas cheias de uma honestidade crua que fez Sofia parar no meio da frase. William, não se trata de trabalho, Sofia. Não se trata de você resolver problemas ou salvar a empresa. Ele se aproximou novamente, mas não a tocou. Trata-se de você fazer o Oliver rir, dos seus bilhetes engraçados, da sua maneira de ver o mundo. Trata-se de você me lembrar que existe vida além de planilhas e códigos. Sofia olhou nos olhos dele. Viu sinceridade ali, mas também medo, o medo de quem não sabe lidar com sentimentos genuínos. Preciso pensar, disse ela finalmente.
Sofia, não. William, preciso de tempo para entender o que estou sentindo, o que você está sentindo e se isso é real ou apenas uma circunstância. William assentiu, embora cada fibra do seu corpo quisesse protestar. Quanto tempo? Eu não sei. Sofia deu um sorriso triste. Mas você vai saber quando eu souber. Ela se afastou, mas parou antes de virar a esquina. William. Sim. Seu sistema não foi a única coisa que acordou. Ela o encarou por um longo momento. Eu também dormi muito tempo. Então ela se foi, deixando William sozinho no corredor, com o coração batendo forte como se tivesse corrido uma maratona. 3 horas depois, durante uma videochamada de emergência com todos os clientes e investidores, William fez algo que surpreendeu a todos. O problema foi identificado e resolvido por alguém da nossa equipe que prefere permanecer anônimo, disse ele às câmeras. Essa pessoa não apenas salvou nossos sistemas, como também nos ensinou uma lição valiosa sobre simplicidade e eficiência. Quem era? Perguntou Hamilton, ainda na ligação, vestindo sua camisa manchada de suco de laranja. Alguém que nos lembrou que inteligência não vem com rótulos ou diplomas. Alguém que resolve problemas de 300 milhões de dólares da mesma forma que resolve problemas cotidianos, com lógica, criatividade e muito bom humor. Após a reunião, Marcus se aproximou de William, chefe, quem era mesmo? A equipe inteira está curiosa. William sorriu. Alguém especial. Muito especial. Mas, enquanto falava, seus olhos se voltaram para a porta da cozinha, onde Sofia provavelmente estava preparando o lanche de Oliver, fingindo que o mundo não havia mudado completamente naquela manhã. O problema do servidor foi corrigido, a empresa foi salva, os clientes ficaram felizes, mas William sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando e, pela primeira vez na vida, era um desafio que ele realmente queria enfrentar. 2 semanas se passaram desde o beijo no corredor. Sofia e William haviam encontrado um estranho equilíbrio. Conversavam normalmente, trabalhavam juntos quando necessário, mas havia uma tensão no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Oliver, com o senso aguçado que as crianças têm, percebeu por que vocês dois ficam se encarando e depois desviam o olhar? Perguntou ele durante o café da manhã de sexta-feira. Sofia quase engasgou com o suco de laranja. William fingiu estar muito interessado em seus e-mails. Não sei do que você está falando, garotinho, disse Sofia, bagunçando o cabelo dele. Vocês parecem dois gatinhos assustados, riu Oliver. Minha professora disse que gatinhos fazem isso quando gostam um do outro, mas são tímidos. William tossiu alto. Sofia decidiu que era hora de levar Oliver para escovar os dentes. Mais tarde, quando Oliver estava assistindo a desenhos animados, William se aproximou de Sofia na cozinha. Sofia, preciso te fazer uma proposta. Ela se virou, cautelosa. Que tipo de proposta? Profissional. Totalmente profissional. William levantou as mãos. O evento trimestral da empresa é na próxima quinta-feira. Quero apresentá-lo oficialmente como consultor técnico. William. Só escuta. Você salvou a empresa 3 vezes. Os acionistas merecem saber quem está por trás dessas soluções, e você merece o reconhecimento. Sofia balançou a cabeça. Não. Por que não? Porque eu não quero ser o seu circo, a babá que programa, o caso curioso para entreter executivos. Ela cruzou os braços. Eu disse o que eu quero, lembra? Respeito, não um espetáculo. William assentiu, visivelmente decepcionado. Eu entendo e respeito sua decisão. Obrigado. Mas ele hesitou. Você viria ao evento como convidado? Sofia o observou atentamente. Por quê? Porque o Oliver estará lá. É um evento familiar, e eu quero que ele veja onde eu trabalho. William baixou a voz. E por que eu gostaria que você estivesse lá? Sofia suspirou. Ok, mas como babá do Oliver, não como a consultora misteriosa. Negócio. O evento trimestral da TechCore acontecia no grande salão de baile do Fairmont Olympic Hotel. Era o tipo de evento que William geralmente detestava, discursos corporativos, networking forçado e executivos competindo para ver quem usava o terno mais caro. Mas desta vez era diferente. Oliver estava fascinado por tudo, as luzes, o sistema de som, as apresentações em telão gigante. E Sofia? Sofia estava linda. Usava um vestido azul marinho simples, nada extravagante, mas que realçava seus olhos escuros e a confiança natural que ela carregava.
Várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-la, presumindo que ela fosse a esposa de William. Na verdade, sou a babá, dizia Sofia com um sorriso, apreciando os olhares surpresos que sempre se seguiam. William estava no palco, fazendo sua apresentação anual sobre os resultados da empresa, quando teve uma ideia completamente impulsiva que ia contra tudo o que havia prometido a Sofia. Este ano foi desafiador, disse ele ao microfone, olhando para a multidão de 300 pessoas. Enfrentamos crises que poderiam ter destruído nossa empresa. Mas também descobrimos algo valioso sobre onde nasce a verdadeira inovação. Sofia, sentada nas fileiras do meio com Oliver, sentiu um frio na barriga. William, o que você está fazendo? Sussurrou. Sofia Sanz, disse William ao microfone. Você poderia, por favor, subir no palco? O sangue dela gelou. Oliver bateu palmas, animado. Vai, Sofia. O papai tá te chamando. 300 pares de olhos se voltaram para ela. Sofia balançou a cabeça levemente, mas William insistiu, Sofia, por favor, confie em mim. Contra todo o seu bom senso, ela se levantou e caminhou pelo corredor central com as pernas trêmulas, ciente de todos os olhares sobre ela, dos sussurros curiosos, dos olhares questionadores. Quando ela subiu ao palco, William se aproximou. Você prometeu, ela sussurrou. Confie em mim, disse ele suavemente. Em seguida, virou-se para o microfone. Aqui é Sofia Sanz. Ela cuida do meu filho, Oliver. Murmúrios de confusão tomaram conta da plateia. Alguns executivos trocaram olhares, como se dissessem, por que ele ligou para babá? Mas Sofia fez algo mais, continuou William. Ela salvou nossa empresa 3 vezes, sem treinamento formal em nossa área, sem acesso às nossas ferramentas corporativas. Ela identificou e resolveu problemas que nossa equipe de engenheiros doutores não conseguiu. Os murmúrios na plateia mudaram de tom. Ela fazia isso no seu tempo livre, por curiosidade intelectual, usando livros emprestados da biblioteca e cursos online gratuitos. E quando eu oferecia a ela empregos, promoções, salários mais altos, sabe o que ela disse? William fez uma pausa, olhando para Sofia, que estava claramente desconfortável, mas não havia fugido. Ela disse que queria respeito, o reconhecimento de que inteligência não vem com diploma. Sua voz ficou mais forte. Essa mulher reescreveu mais do que apenas código. Ela reescreveu a história da nossa empresa e me ensinou que às vezes as melhores soluções vêm de onde menos esperamos. A sala estava completamente silenciosa. Sofia representa tudo o que nossa empresa deve valorizar em criatividade, dedicação, humildade e a coragem de encarar problemas complexos com novos olhos. William se virou para ela. Obrigado, Sofia, por salvar nossa empresa e por me ensinar que o valor humano não pode ser medido por currículos. A plateia explodiu em aplausos, não aplausos corporativos educados, mas aplausos genuínos e calorosos. As pessoas se levantaram. Oliver gritou da multidão, essa é a minha Sofia, fazendo todo mundo rir. Sofia olhou para a multidão, depois para William. Seus olhos brilhavam, mas não de raiva, mas de emoção. Ela se aproximou do microfone. Obrigada, disse simplesmente. Mas quero deixar uma coisa clara. Não fiz nada que qualquer pessoa dedicada não pudesse fazer. Tive a sorte de ter acesso ao conhecimento, tempo para estudar e ela olhou para William, alguém que me deu a chance de mostrar do que sou capaz. Mais aplausos. A verdadeira inovação acontece quando paramos de olhar para diplomas e começamos a olhar para as pessoas, quando valorizamos a curiosidade tanto quanto as credenciais e quando reconhecemos que a inteligência existe em todos os lugares, apenas esperando por uma oportunidade. Sofia deixou o palco sem drama, sem um longo discurso, sem promessas de mudar o mundo. Simples, direta, genuína. E enquanto a plateia aplaudia, William percebeu que estava completa e perdidamente apaixonado por Sofia Sanz, não apenas pela programadora brilhante, não apenas pela mulher que salvara sua empresa, mas pela pessoa honesta, corajosa e humilde que acabará de dar uma lição de humildade a uma sala cheia de executivos milionários. O telefone residencial de William não parou de tocar por 3 dias após o evento da empresa. Jornalistas queriam entrevistar a babá genial. Caçadores de talentos ofereciam salários de 6 dígitos e universidades ofereciam bolsas de estudo integrais. Sofia atendeu educadamente, agradeceu e recusou tudo. Não, obrigada. Não estou interessada. Sim, tenho certeza. Não, não é pelo dinheiro. William observava, fascinado e confuso. Na quarta-feira de manhã,
Depois de Sofia ter recusado sua 10ª ligação antes do café da manhã, ele não conseguiu mais se conter. Por que você está recusando tudo? Sofia serviu suco de laranja para Oliver. Porque eu não quero. Mas essas são oportunidades incríveis: Google, Microsoft, Amazon, todas oferecendo cargos de liderança. E William gesticulou, perdido. São empregos dos sonhos. Salários que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Sofia sentou-se à mesa. William, você já parou para pensar que talvez meus sonhos sejam diferentes dos seus? O que você quer dizer? Não quero ser o próximo Mark Zuckerberg. Não quero trabalhar 16 horas por dia construindo impérios tecnológicos. Ela deu uma mordida na torrada. Quero uma vida equilibrada. Tempo para as pessoas que amo. Fins de semana de folga. Férias de verdade. Oliver levantou os olhos do cereal. O que é Mark Zuckerberg? Um homem que criou o Facebook e provavelmente não sabe a cor dos olhos do filho, respondeu Sofia, olhando significativamente para William. Isso foi baixo, murmurou William. Foi honesto. Sofia se levantou. Olha, William, admiro sua ambição, mas não é a minha. Eu quero estabilidade, não glória. E a Isabela? Você não quer ajudá-la mais? Sofia parou na porta da cozinha. Isabela está na faculdade dos seus sonhos com uma bolsa integral que conquistou sozinha. Ela não precisa que eu me torne uma executiva workaholic para ter orgulho dela. Depois que Sofia saiu com Oliver para o parque, William ficou sozinho na cozinha, pensando. Ele entendia o que ela queria dizer, mas não conseguia entender como alguém podia simplesmente recusar oportunidades como aquela. O telefone tocou novamente. Desta vez, William atendeu. Residência Moore. Olá, gostaria de falar com Sofia Sanz, por favor. Aqui é o TED Talks. Gostaríamos de convidá-la para dar uma palestra sobre inovação disruptiva. Ela não está interessada, interrompeu William. Mas você nem perguntou. Não preciso. Ela quer uma vida tranquila. William desligou e olhou para o telefone. Uma vida tranquila? Quando foi a última vez que ele quis isso? Na sexta-feira, as ligações finalmente diminuíram. Sofia estava na sala, dobrando roupas enquanto Oliver jogava videogame, quando William apareceu com uma expressão estranha no rosto. Recebi uma ligação interessante hoje. Outro recrutador? Não, era o reitor da Universidade de Washington. Eles querem criar uma bolsa de estudos em seu nome para estudantes de baixa renda interessados em tecnologia. Sofia parou de dobrar. Sério? Sério mesmo. A Bolsa Sofia Sanz para Inovação Inclusiva. Eles querem sua aprovação para usar seu nome e sua história como inspiração. Sofia ficou em silêncio por um momento. E o que você disse? Você provavelmente diria não, mas eu passaria a mensagem adiante. Sofia sentou-se no sofá. Isso é diferente. Por quê? Porque não se trata de mim. Trata-se de outras pessoas como eu, pessoas que têm inteligência, mas não têm acesso. Ela olhou para ele. Vou pensar no assunto. William sorriu. Achei que você diria isso. Na manhã de sábado, William acordou com uma ideia que o fez sorrir pela primeira vez em dias. Ele foi à pizzaria favorita de Oliver, que ele descobriu ser também a favorita de Sofia, e comprou uma pizza grande de marguerita. Depois, passou em uma papelaria e comprou um cartão em branco. Quando ele chegou em casa, Sofia estava na cozinha, preparando o almoço. Pizza no café da manhã, ela arqueou uma sobrancelha. Não é para o café da manhã. William colocou a caixa na mesa da cozinha junto com um envelope. É uma oferta de emprego. Sofia olhou para a caixa e depois para ele. William. Abra-o. Dentro da caixa, além da pizza perfeitamente dourada, havia um bilhete escrito à mão Sofia, oferta formal de emprego. Cargo, consultora de soluções criativas na TechCore. Horas, em 20 por semana, flexível. Salário, muito bom, mas nada absurdo. Benefícios, plano de saúde, 30 dias de férias e pizza grátis quando você quiser. Requisitos, continuar sendo exatamente quem você é, local de trabalho, em onde você se sentir mais confortável. Chefe, um cara aprendendo que sucesso sem equilíbrio não é sucesso. Se mudar de ideia, a vaga é sua, e a pizza também.
PS, você pode trazer o Oliver para o escritório a qualquer hora. Temos uma sala de jogos com videogames. William. Sofia leu o bilhete 3 vezes. Então olhou para William. 20 horas por semana com total flexibilidade? Se Oliver estiver doente, você trabalha em casa. Se Isabela precisar de você, você tira uma folga. Se quiser viajar, nós faremos funcionar. E o salário muito bom, mas não ridículo, o suficiente para você se sentir financeiramente segura sem se tornar escrava do dinheiro. William se aproximou. Sofia, não quero te transformar em mim. Quero aprender a ser mais como você. Sofia pegou um pedaço de pizza. E se eu não aceitar? Então você não aceita e continua sendo a pessoa mais importante na vida de Oliver, e na minha. Sofia mastigou pensativamente. Esta pizza está ótima. É da Gina. O Oliver disse que é o seu favorito. Sério? Ela pegou outra fatia. William? Sim. Você disse a pessoa mais importante da sua vida. William sentiu o coração acelerar. Sim. Isso foi de propósito? Totalmente de propósito. Sofia sorriu. Bom saber. Ela terminou sua fatia em silêncio. William esperou, tentando não demonstrar seu nervosismo. Tudo bem, disse Sofia finalmente. Tudo bem, o quê? Aceito o trabalho. Ela dobrou o bilhete cuidadosamente. Mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de me apresentar como a ex-babá que virou consultora. Eu sou Sofia. Ponto final. Negócio. Segundo, se você virar um workaholic obsessivo de novo, eu saio. Entendido. Sofia se levantou e se aproximou dele. Sobre aquele beijo no corredor. O coração de William parou. Sim. Ainda estou pensando nisso. Sofia sorriu e beijou-o na bochecha bem devagar. Você vai saber quando eu terminar de pensar. Ela deu um passo para trás, pegou outra fatia de pizza e saiu da cozinha, cantarolando. William ficou ali, com a mão tocando o lugar onde ela o beijara, um sorriso bobo no rosto. Do outro lado do corredor, ouviu-se a voz de Oliver. Papai, por que você está sorrindo sozinho de novo? A Sofia disse que você tem feito isso com frequência ultimamente. William riu alto. Porque a vida está ficando interessante, filho. Mais interessante que pizza no café da manhã. Muito mais interessante do que pizza no café da manhã. E pela primeira vez em anos, William Moore teve absoluta certeza de que estava no caminho certo. 6 meses depois, Sofia havia se adaptado perfeitamente ao seu novo cargo na TechCore. Trabalhava 3 dias por semana no escritório, 2 dias em casa, e conseguiu melhorar a eficiência de 5 departamentos diferentes sem nunca trabalhar mais de 6 horas seguidas. Ela é como se tivesse um superpoder, disse Marcos durante uma reunião. Resolve em 2 horas problemas que levamos dias para entender. William sorria sempre que ouvia comentários como aquele. Sofia não havia mudado quem ela era. Ela apenas encontrou o lugar certo para brilhar. E ele, bem, ele estava aprendendo que sair do escritório às 18 horas não significava que o mundo acabaria. Oliver adorava ir à empresa nos dias em que Sofia trabalhava lá. Ele tinha seu cantinho no escritório dela, com livros, jogos e um computador, onde a ajudava a resolver problemas desenhando soluções em cores diferentes. Pai, a Sofia disse que o código azul funciona melhor que o vermelho, explicou ele, sério, durante o jantar. É científico. Claro que sim, William concordou, trocando um olhar brincalhão com Sofia. O relacionamento deles havia se tornado algo confortável e acolhedor. Eles ainda não tinham oficializado nada, mas viviam em uma doce dança de quase romance, mãos que se tocavam sem querer, olhares que duravam alguns segundos a mais do que deveriam, conversas que terminavam em sorrisos significativos. Oliver se tornará um observador experiente. Quando você vai se casar? Perguntou ele numa terça-feira, durante o café da manhã. Sofia quase engasgou com o café. William deixou cair a torrada. Quem disse que vamos nos casar? Perguntou Sofia, recuperando a compostura. Ninguém, mas vocês dois fazem aquela cara de apaixonados que os adultos fazem nos filmes. Oliver mastigou o cereal, pensativo. E vocês já moram na mesma casa, e o papai sorri o tempo todo agora, e você deixa bilhetes para ele, mesmo quando não há nada para consertar. William e Sofia se entreolharam.
A observação de uma criança de 5 anos era estranhamente precisa. Oliver, relacionamentos adultos são complicados, explicou Sofia. Por quê? Vocês se gostam, cuidam um do outro, se fazem felizes. Parece simples para mim. Da boca de uma criança, pensou William. 2 semanas depois, William recebeu um convite que mudaria tudo. A TechCore havia sido selecionada para apresentar suas inovações no Global Technology Summit, em São Francisco. Foi o maior evento do setor, com 5.000 participantes de 50 países. Eles querem que eu apresente nossa abordagem para inovação inclusiva, explicou a Sofia. E quero que você venha comigo como consultora, como parceira. William fez uma pausa, sentindo o peso da palavra. Quero dizer, uma parceira profissional, uma co-apresentadora. Sofia sorriu. Entendido. E o Oliver? Ele vem com a gente. Vai ser uma aventura em família. William fez outra pausa. Família do trabalho. Família. Você entendeu. Eu entendo. Sofia riu da forma como ele gaguejou nas palavras. E eu aceito. O Global Technology Summit foi realizado no Moscone Center, um enorme complexo no centro de São Francisco. William já havia se apresentado lá muitas vezes, mas nunca estivera tão nervoso, e não por causa das 5.000 pessoas ou das câmeras transmitindo ao vivo para o mundo todo, mas porque tinha um plano. Um plano que ele havia pensado cuidadosamente durante semanas, e que poderia dar muito certo ou muito errado. Sofia estava impecável com um blazer azul marinho que realçava seus olhos, com um ar profissional, porém acessível, que era só dela. Oliver sentou-se na primeira fila, usando um crachá especial de consultor júnior que Sofia havia feito para ele. A apresentação correu perfeitamente. William falou sobre inovação disruptiva, Sofia sobre a importância de olhar os problemas de diferentes perspectivas, e juntos, mostraram como pequenas mudanças de mentalidade podem levar a grandes resultados. O público estava totalmente envolvido, perguntas inteligentes, aplausos sinceros, cartões de networking trocados como confete. Para encerrar, disse William quando a apresentação se aproximava do fim, quero dizer algo pessoal. Sofia olhou para ele, surpresa. Isso não estava no roteiro. Quando conheci Sofia, ela era apenas a babá do meu filho, disse William, olhando para ela. Eu não conseguia enxergar além dos rótulos que eu mesmo havia criado, babá, funcionária, alguém sem diploma universitário. A sala estava completamente silenciosa. Mas Sofia me ensinou que rótulos são limites que impomos às pessoas e a nós mesmos. Ela não salvou apenas o nosso sistema, ela salvou a nossa maneira de pensar. E, William fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela, ela salvou meu coração. Os olhos de Sofia se arregalaram. O que ele estava fazendo? William ajoelhou-se no palco. 5.000 pessoas prenderam a respiração. Câmeras o focalizaram. Sofia Sanz, disse ele, tirando um pequeno laptop do bolso. Você mudou a minha vida, a vida do meu filho e a vida da nossa empresa. Você me ensinou que o amor, assim como a inovação, acontece quando paramos de seguir manuais e começamos a seguir nossos corações. Ele abriu o laptop. Na tela, em vez de código, havia uma mensagem: você será meu co-CEO na vida, e no compartimento onde normalmente ficava a bateria, havia um anel. William, Sofia sussurrou, com as mãos cobrindo a boca. Eu sei que você não gosta de grandes espetáculos. Sei que prefere momentos simples e íntimos. William sorriu. Mas eu queria que o mundo inteiro soubesse que você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. O público ficou completamente em silêncio, 5.000 pessoas assistindo a um pedido de casamento em uma conferência de tecnologia. Então, disse William, segurando o anel, Sofia Sanz, programadora autodidata, solucionadora de problemas impossíveis, a mulher que me ensinou que a inteligência vem do coração tanto quanto da mente, você quer se casar comigo? Sofia olhou para ele, para o ringue, para as 5.000 pessoas na plateia e para Oliver, que estava na primeira fila, gritando: diga sim, Sofia. Então ela fez algo bem típico dela. Ela riu, não um riso nervoso, mas um riso genuíno, alegre e livre. William Moore, ela disse, pegando o microfone, você é completamente louco. Isso é um sim? Isso é tipo, você realmente acha que eu diria não depois de uma proposta com um laptop personalizado em uma conferência internacional? Então Sofia também se ajoelhou, ficando na altura dele. Sim, eu me caso com você. Ela pegou o anel e o examinou. Mas só se eu puder continuar te mandando bilhetes rabiscados corrigindo seu código.
Para sempre, disse William, colocando o anel em seu dedo. A multidão foi à loucura. 5.000 pessoas se levantaram, aplaudindo, vibrando, assobiando, câmeras disparando, pessoas chorando, um mar de felicidade coletiva. Mas Sophia e William só tinham olhos um para o outro. Eu te amo, ele disse, finalmente dizendo as palavras que vinha segurando há meses. Eu também te amo, ela respondeu. Desde o dia em que você riu das minhas piadas sobre falhas de memória. Foi aí que eu soube que era amor verdadeiro. William riu. Beije-a, pai, gritou Oliver da multidão, provocando outra onda de risos. E ali, no palco do maior evento de tecnologia do mundo, diante de 5.000 testemunhas e câmeras transmitindo ao vivo para todo o mundo, William Moore beijou Sophia Sanz. Foi um beijo que disse tudo o que precisava ser dito, sobre código e corações, sobre problemas resolvidos e vidas transformadas, sobre o amor que chega quando menos se espera e muda tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos. Quando se separaram, Sophia sussurrou: da próxima vez, avise-me antes de fazer propostas públicas. Da próxima vez, quando você pedir para renovar nossos votos em 50 anos. Sophia sorriu. Quero estar pronta para dar uma resposta digna. William riu, pegou a mão dela e acenou para a multidão que continuava aplaudindo como se nunca fosse parar. 3 meses após o pedido de casamento em São Francisco, a cobertura de William estava sendo transformada em algo que ele nunca imaginou, em um local para casamentos. Tem certeza de que quer se casar em casa? Perguntou ele pela 10ª vez, observando Sophia dirigir a operação de decoração com a precisão de um general. William, se você me perguntar isso mais uma vez, vou colocar um loop infinito no sistema da empresa, respondeu Sophia, ajustando um arranjo de flores. Claro que sim. Foi aqui que a nossa história começou. Foi aqui que Oliver se sente em casa. É aqui que tudo faz sentido. Isabela chegará de Los Angeles na noite anterior, radiante de felicidade por ver a irmã mais velha finalmente encontrar alguém que a valorizasse de verdade. Ela e Oliver se tornaram melhores amigos instantaneamente, unidos pela missão de garantir que o casamento fosse perfeito. Ah, Sophia, disse Oliver, aparecendo na sala, vestindo um smoking apertado demais. Minha gravata está tentando me estrangular. Vem cá, pequenino. Sophia se ajoelhou para ajeitar a gravata dele. Sabe, logo você vai ter que me chamar de madrasta, né? Posso te chamar de Sophia? Perguntou Oliver, sério. Madrasta parece formal demais. Você pode me chamar do que quiser, desde que seja com amor. Então vou te chamar de Mãe Sophia. Oliver sorriu. Porque você é como uma mãe, mas ainda é a minha Sophia. Sophia sentiu as lágrimas brotarem. Mamãe, Sophia é perfeita. Às 16 horas, os convidados começaram a chegar. Era uma pequena celebração, apenas 40 pessoas, entre familiares, amigos próximos e alguns colegas de trabalho que se tornaram parte de suas vidas. Marcos apareceu com a esposa, ainda incrédulo de que seu chefe workaholic estivesse se casando com a consultora mais sensata da empresa. Hamilton apareceu limpo, sem manchas de suco e surpreendentemente humilde após os eventos dos últimos meses. Onde está a noiva? Perguntou a celebrante, uma mulher alegre que Sophia havia escolhido especificamente por ser menos formal do que um padre tradicional. Ela está se preparando, William respondeu nervosamente, olhando para o corredor. Às 4h15, Sophia apareceu e deixou todos sem palavras. Ela estava usando seu uniforme de babá, o mesmo uniforme azul simples que usará em seu primeiro dia de trabalho, perfeitamente passado, com um pequeno broche de flor no bolso. Sophia, sussurrou Isabela, horrorizada. Você não vai se casar de uniforme. Por que não? Sophia deu de ombros, caminhando calmamente até William. Foi com essa roupa que resolvi meu primeiro problema para ele. Foi com essa roupa que ele se apaixonou por mim. É a roupa da mulher que ele pediu em casamento. William olhou para ela como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. Você está perfeita. Tem certeza? Sophia girou. Por que eu trouxe uma roupa reserva? Você é perfeita assim mesmo. O celebrante sorriu. Bem, esta é definitivamente a cerimônia mais singular que já realizei. Vamos começar? A cerimônia foi simples e tocante. Eles escreveram seus próprios votos, cheios de piadas internas que fizeram todo mundo rir. William prometeu nunca mais tentar impressionar Sophia com códigos falsos. Sophia prometeu continuar corrigindo seus erros na programação e na vida. Quando chegou a hora das alianças, Oliver se aproximou,
carregando as alianças em uma pequena almofada que ele mesmo havia decorado com pequenos desenhos de computadores e corações. Com este anel, disse William, deslizando no dedo de Sofia, eu prometo a você uma vida cheia de aventuras, códigos fixos e pizzas de domingo. Com este anel, respondeu Sofia, eu prometo a você paciência infinita, bilhetes engraçados e amor incondicional. Eu os declaro marido e mulher, disse o celebrante. Podem beijar a noiva. Mas Sofia levantou a mão. Espere só um minuto. Ela correu para o quarto, deixando todos confusos. 2 minutos depois, ela reapareceu, usando um vestido de noiva elegante, simples, mas deslumbrante, que realçava perfeitamente sua beleza natural. Agora sim, disse ela, sorrindo. Eu não ia deixar as fotos do casamento serem todas de uniforme de trabalho. A multidão riu e aplaudiu. William balançou a cabeça, sorrindo. Vocês são incríveis. Eu sei. Sofia se aproximou. Agora me beije direito, marido. E ele fez isso, um beijo que selou não apenas um casamento, mas uma parceria que transformou 2 vidas e uma empresa inteira. A festa foi exatamente como eles haviam planejado, descontraída, divertida e cheia de momentos inesperados. A comida era da pizzaria favorita deles. A música incluía jazz e reggaeton, e Oliver dominou a pista de dança com passos que ele jurou ter aprendido assistindo a vídeos educativos. Na hora de jogar o buquê, Sofia teve uma última surpresa. Solteiras, subam, gritou. Mas cuidado, nada de buquê tradicional hoje. Ela pegou um pendrive dourado decorado com uma fita branca. Este pendrive contém todos os códigos que eu consertei para William ao longo destes meses, anunciou. Quem o pegar ganhará poderes especiais de depuração. E ela jogou o pendrive para trás. Isabela o pegou, riu e gritou, vou hackear o sistema da faculdade e melhorar minhas notas. Isso é ilegal. Sofia gritou de volta, rindo. Aprendi com os melhores. Quando a festa estava terminando e os convidados começaram a ir embora, William e Sofia se encontraram no escritório, o lugar onde tudo começou. Então, Sra. Moore, disse William, abraçando-a por trás enquanto ela trabalhava no computador, como é ser uma mulher casada? Muito bom. Sofia se virou nos braços dele. Igualmente, só que agora posso oficialmente consertar seus códigos. E você, Sr. Moore, como é ser um homem casado? Como se eu finalmente tivesse encontrado meu co-CEO para a vida toda. William beijou sua testa. E olha só o que eu mandei emoldurar para o escritório. Ele apontou para a parede, onde havia uma placa elegante com uma frase em letras douradas e nunca subestime uma mulher com um pano na mão e um plano na cabeça. Sofia riu alto. Perfeito. Mas você sabe que agora vou exigir meu próprio escritório, certo? Já cuidei disso, ao lado, com vista para o parque, computadores de última geração e uma cafeteira que só você sabe usar. E uma placa na porta, em Sofia Sansmoor, solucionador oficial de problemas impossíveis. Sofia sorriu. Gostei do som disso. Ficaram em silêncio por um instante, olhando pela janela para Seattle, iluminada pela noite. Era a mesma vista que William contemplava sozinho havia anos. Mas agora, tudo parecia diferente, mais colorido, mais vivo, mais completo. O Oliver está dormindo? Perguntou Sofia. Como uma pedra. A Isabela está lendo para ele. William sorriu. Acho que ganhamos 2 famílias hoje. Com certeza. Sofia se aconchegou mais nos braços dele. William? Sim. Obrigado. Para quê? Por me ver. Por realmente me ver, não o que eu fiz, mas quem eu sou. Obrigado, respondeu William. Por me ensinar que a vida é muito mais do que trabalho, que a inteligência se manifesta de muitas formas e que o amor acontece quando menos esperamos. Sofia sorriu e olhou para a placa na parede. Você sabe que essa frase vai virar uma lenda da empresa, né? Espero que sim. William a beijou novamente. Quero que todos que entrarem aqui saibam que grandes coisas podem surgir de lugares inesperados, como uma babá que resolveu um problema de 300 milhões de dólares, como uma mulher extraordinária que mudou a minha vida por completo. E ali, no escritório onde Sofia havia consertado seu primeiro código, onde compartilhavam conversas sobre a vida e os sonhos, onde um beijo mudava tudo, eles começavam o primeiro dia de suas vidas como marido e mulher. O que você achou da história de Sofia e William? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie a história de 0 a 10.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.